lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Feche seus olhos comigo um momento. Vamos estar orando e apresentando ao Senhor essa palavra. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra que foi lida nessa noite. Prepara os nossos corações. Senhor, essa palavra, muito antes de ser ministrada no meu coração, já tinha endereço. Já tinha alguém que precisava ouvir essa palavra de refrigério nessa noite. Então, Espírito Santo, eu te peço que trabalhe, que passeie em nosso meio, muito além de lágrimas, muito além de uma presença maravilhosa que a gente sente, mas passeie em nosso meio com cura, cura da alma, cura da mente, cura física. Senhor, visita aqueles, Senhor, que choram, que pedem, que clamem pela tua misericórdia. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor continue conosco, nos guia, nos direciona, traz a revelação dessa palavra, Senhor. Eu te apresento a minha vida, Senhor. Não sou maior do que ninguém aqui. Então somente sou necessitada da tua graça, da tua misericórdia. E é debaixo de uma promessa, Senhor, que eu estou aqui nessa noite. É debaixo do teu sangue, Jesus, que eu te peço. Me usa mais uma vez nesse lugar, não porque mereço, mas porque o Senhor é digno, o Senhor é louvável, o Senhor é bom em todo o tempo. Espírito Santo, mais uma vez, continua conosco, opera teus milagres em nosso meio. Assim nós choramos e te agradecemos. Amém. É uma palavra muito conhecida, porém, no meu conhecimento, ela é pouco ministrada, né? O paralítico do tanque de Betesda. Iniciando rapidamente para a gente entender o contexto do livro de João, ele é diferente dos outros evangelhos. O livro de João, ele tem o intuito de apresentar a pessoa divina de Jesus. Jesus não somente em seu ministério terreno, mas Jesus como Filho de Deus, como Verbo vivo, como Deus encarnado, para que as pessoas viessem crer e que através dessa crença elas viessem receber a fé e através da fé elas recebessem a vida eterna em Jesus Cristo. Jesus, ele inicia o seu ministério terreno aqui na terra. João, ele é dividido em 3 partes. Ele é um livro que ele relata milagres, relata ensinamentos, prodígios e maravilhas do ministério terreno de Jesus. Mas ele também relata a dor, relata o sacrifício, mas ele também fala que ao 3º dia o Mestre ressuscitou. E eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite exatamente um dos milagres que Jesus fez. Jesus, ele estava ali na região da Galileia e ele estava voltando para Jerusalém. Na época era tempo de festa e era de costume dos judeus participarem de 3 festas anuais. A festa da Páscoa, também conhecida como a festa dos pães sem fermentos, a festa do tabernáculo e a festa de Pentecostes. A Bíblia ela não vai nos dizer qual era a festa exata que estava acontecendo, mas os estudiosos vão apontar que seria a festa da Páscoa. E a primeira Páscoa ela está relatada lá no livro de Êxodo, quando o próprio Deus vai se revelar a Moisés e revelar a vontade dele para o seu povo. Moisés fala para o meu povo que eles passem sangue de cordeiro na porta, no umbral da porta, para que no anjo da morte não venha passar sobre a família deles. O próprio Deus ele permitiu que aquilo acontecesse, que aquela matança acontecesse, para que aquele povo tão somente viesse crer no poder dele. O povo de Israel mais uma vez estava corrompido à idolatria e o próprio Deus quis assegurar que não haveria salvação em outro Deus, não haveria vida em outro Deus, não haveria milagres em outros deuses, porque o Deus de Israel, ele é um Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus cura um homem no sábado.
Jesus estava na Galileia, onde operava curas, ensinamentos, e vai em direção a Jerusalém, onde estava acontecendo uma festa. E nesse momento eu posso assegurar que os discípulos se alegraram, porque as festas em Israel era algo animado. Tinha música, tinha comida, tinha vinho. E eu imagino os discípulos dizendo para Jesus: vamos para Jerusalém, vamos nos alegrar nessa festa. Só que o Senhor, Ele tem um direcionamento diferente. Eu imagino o próprio Jesus dizendo: vão na frente, eu preciso passar em um lugar. Jesus não ia naquele lugar onde tinha alegria, muito pelo contrário. O tanque de Betesda era um lugar de dor, de decepção, de sonhos enterrados, de pessoas enfermas. Aquele era um lugar onde tinha muitas crises, emocional, física, mental. E Jesus, Ele é o médico dos médicos. E Jesus, quando Ele chega naquele lugar, levando alegria, levando uma palavra, Ele se depara com um homem que estava ali deitado. A palavra maca, sendo traduzida, ela vai ser um manto onde as pessoas ficavam deitadas em cima durante o dia e se cobriam à noite devido ao frio que fazia. E Jesus, Ele chega para aquele homem e percebe a situação. E eu gostaria de apresentar e dissertar com meus irmãos o primeiro ponto. Posicionamento, ele gera milagre, mas a falta de posicionamento gera frustração. E Mariane, eu não entendi. Vou exemplificar agora. A Bíblia vai nos dizer que aquele homem estava há 38 anos na beira daquele tanque, porém a sua fé estava em homens. E Mariane, onde é que a Bíblia diz isso? A partir do momento que ele fala: Senhor, eu não tenho como ser curado, porque eu não tenho quem me coloque no tanque. Ele não entende que naquele momento o próprio Deus encarnado estava liberando uma palavra de vida sobre a vida dele. Jesus estava dizendo: receba poder de Deus para levantar. E aquele homem, ele estava tão preso a crer no homem que os seus olhos estavam vendados. Ele estava ali limitado a ver as condições do cenário. Só que Jesus não precisa de cenário favorável para operar. Ele cria o cenário. Ele muda o cenário. Ele faz o cenário. Em Israel estava acontecendo uma festa. E Jesus vai em direção a outro lugar. No lugar de dor, de amargura. Mas Ele é a própria alegria. A Bíblia vai dizer que Ele é a nossa esperança. E a esperança é a âncora firme da alma. Jesus, Ele vai no lugar onde precisam dEle. A igreja, ela é um hospital. E eu aprendi isso porque um dia eu passei por essas portas sendo totalmente necessitada da misericórdia de Deus. Sendo necessitada da graça de Deus. Não teria melhor exemplo de pessoa improvável para eu apresentar nessa noite do que a minha vida. Levei muitas palavras de maldição, muitas palavras de decepção. Muitas palavras me frustraram no tempo de espera. Durante a minha infância, para a minha juventude, eu levei muitas palavras. Vai cair na prostituição, vai cair no álcool, não vai ser ninguém. Mas Jesus dos altos céus, Ele estava olhando, estava dizendo: eu vou escolher, eu vou levantar. Enquanto as pessoas olhavam e diziam: vai cair na prostituição, Deus vai ser pregadora. E Mariane, sempre foi seu sonho ser pregadora? Não. Eu morria de vergonha de falar em público. Então Deus fez todo um mover. Deus fez todo um trabalhar. E eu fui muito curada para que isso acontecesse. Ariane, de anos atrás, jamais imaginava estar ministrando num domingo, nessa igreja que tantas vezes, quando eu me ajoelhava para orar, quando eu chegava, eu só chorava e dizia: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso, porque o tempo de espera também gera frustração. Mas quando Deus, Ele permite que uma ferida ela seja aberta, é porque Ele já tem a cura para a sua vida. Quando Deus permite que você passe por uma luta, é porque Ele já tem a sua vitória. E Mariane, você veio aqui para pregar uma palavra coach, pregar uma palavra de prosperidade. Não, vim aqui para pregar a Bíblia. É o que a Bíblia me assegura. E Mariane, mas a minha vida só dá errado. Tá na igreja, tá orando. Bendita é a luta que te faz orar e te faz buscar o Senhor. Porque enquanto mais você busca, mais perto dele tu fica. Porque enquanto mais você busca, mais santo você se torna. E o céu se torna mais próximo de você.
E Mariane, a minha vida foi só de frustração, foi só de espera, foi só de decepção. Eu não tenho ninguém por mim. Mas nesta noite eu te trouxe uma palavra de esperança. A Bíblia vai dizer lá no livro de Apocalipse que há uma promessa preparada para mim e para você. Há uma nova Jerusalém descida do céu para mim e para você. A Bíblia também vai dizer que a porta é estreita, que o caminho vai ser difícil, mas que o Senhor será conosco até a consumação dos séculos. Jesus Cristo, Ele nunca disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco. Então, quando você se sente fraco, quando eu me sinto fraco, eu me lembro de uma palavra que está lá em 2 Coríntios 12:7. Paulo vai clamar com palavras de dor, com palavras de decepção, com palavras de amargura. Ele clama ao Senhor dizendo: Senhor, retira de mim esse espinho. A Bíblia vai dizer: roguei 3 vezes ao Senhor que tirasse esse espinho de mim. Porém ele me respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Paulo vai escrever: mas me gloriarei em minhas fraquezas, para que o poder do Senhor possa repousar em mim. Quando você pensa que está fraco, quando você pensa que está sozinho, há um Deus que trabalha na minha e na sua vida. Você pode estar olhando para um lado, pode estar olhando para o outro e pode não estar vendo nada acontecendo. Só que no secreto há um Deus cumprindo promessas. Há um Deus te livrando daquilo que você não viu. Há um Deus fazendo aquilo que a lei não podia fazer. Há um Deus cheio de graça, cheio de unção, cheio de poder. Como o profeta Joel vai dizer: Ele é tardio a se irar e Ele é misericordioso. Clamem ao Senhor, certamente Ele vos responderá com socorro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele homem, ele tem algumas áreas da vida frustradas. A área profissional, porque muito provavelmente antes dele ficar enfermo, devido a um pecado, a Bíblia vai nos assegurar isso, e o estudo também. Antes daquele homem ficar enfermo, ele tinha uma vida, ele tinha uma trajetória, possivelmente ele tinha uma família. E a sua área emocional estava frustrada, a sua área profissional estava frustrada. Ele não estava só com uma paralisia física, porque a gente tem essa limitação de ler a Bíblia e achar que a Bíblia é somente física. A Bíblia não é um livro somente material, mas ela também é um livro muito espiritual. E nem toda paralisia, entenda, nem toda paralisia ela é física. Tem paralisia que é espiritual. E Mariane, eu não entendi. Vou exemplificar. Tem paralisia que não te permite viver o chamado de Deus. Tem paralisia que não te permite viver a promessa de Deus. Tem paralisia que te prende no vitimismo. E que vitimismo é esse? Aquele homem olhava tanto para a sua condição, olhava para o tanque e pensava: eu não consigo chegar lá sozinho. Certamente se eu pedir a alguém que me ajude, essa pessoa não vai me ajudar. Mas se eu fosse aquele homem, eu acho que eu morava dentro do tanque. Porque quando o anjo chegasse lá, eu já estava lá dentro. O mundo é dos espertos, não é não? Aquele que é esperto chega primeiro. Mas também há um Deus que Ele abençoa quem espera. O tempo de espera, como bem foi dito nessa noite, é um tempo que às vezes vai nos desanimar. Só que as promessas de Deus, elas são condicionais. Nós precisamos nos posicionar para viver aquilo que Deus tem para nós. Jesus libera uma palavra de vida, palavras com peso espiritual, porque nem toda paralisia ela é física. É o que eu acabei de ministrar sobre você. Tem doenças que elas não são visíveis, tem doença que ela é na alma. Vou exemplificar melhor para você entender. A Bíblia vai falar de uma mulher que sofria há 12 anos de uma enfermidade, sendo mais específica, de um fluxo de sangue. Aquela mulher, ela sofria de uma rejeição da sociedade, porque as mulheres que tinham aquele problema naquela época, elas eram afastadas do acampamento. Aquela mulher estava sozinha. A Bíblia não diz que Jesus foi o seu primeiro, o seu segundo socorro, a sua primeira procura. A Bíblia vai dizer que os recursos daquela mulher haviam se acabado. Entenda, quando você pensar que é o fim, Deus estará escrevendo uma nova história.
Algo que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia vai começar chamando ela de mulher. Havia uma mulher que sofria há 12 anos de uma enfermidade. Mas quando Jesus cura aquela mulher, ele diz: filha, vá em paz, a tua fé te sarou. Entenda esse paralelo. A Bíblia começa chamando ela de mulher, mas a partir do momento que ela é curada, que ela tem um encontro com Jesus, ela passa a ser chamada de filha de Deus. Aos olhos da sociedade era alguém frustrada, era alguém sozinha, era alguém improvável, alguém que não tinha nada para dar certo. Mas o Senhor estava escolhendo altos céus e dizendo: esse mal não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu lembro que há alguns meses eu estava com a minha vida muito parada. Aí eu fui fazer uma oração ao Senhor. Eu disse assim: Senhor, eu quero viver experiências contigo. E aí o que você pensa quando você pede experiências ao Senhor? Não, o anjo vai descer e vai falar comigo. Deus vai usar algum profeta, tem algum milagre que vai ser destravado. Só que Deus permitisse que algumas áreas da minha vida entrassem em crise. A área familiar, a área profissional e a área emocional. E naquele momento eu corri para o íntimo do meu quarto e comecei a questionar a Deus. O que eu tinha feito para merecer? Porque eu estava passando por tantas lutas. Mas eu também entendi que para Deus prover, primeiro tem que faltar. Para Deus curar, primeiro a ferida tem que ser aberta. Para Deus chegar com um milagre, primeiro algo vai ter que acontecer. E vai haver um tempo de espera. E nem todo tempo de espera Deus vai levantar um profeta de fora para profetizar sobre a sua vida. Às vezes o teu tempo de espera você vai ter que ser o seu profeta. Você vai ter que abrir a Bíblia e orar por você mesmo. Vai ter vezes que você até vai querer chamar. Não, vou chamar o pastor para orar por mim. Eu vou chamar a irmã Verônica, a irmã Zulene para orar pela minha vida, a irmã Ana Nilza. Só que às vezes Deus não vai permitir. E eu vou exemplificar para os irmãos entenderem melhor. Enquanto eu bebo água, os irmãos vão glorificando o nome de Jesus. Quando Jesus vai orar no Getsêmani, a Bíblia vai dizer que ele chama 2 discípulos com ele. E aqueles 2 discípulos não conseguiam vigiar nem por 1 hora. Por 2 vezes eles adormeceram. E Jesus, ele orava com o coração angustiado. Ele falou: Pai, aparta-se, se possível, aparta-se de mim esse cálice. Eram palavras de dor. Ele estava clamando a Deus porque o seu coração estava angustiado. Afinal, Jesus estava em um corpo material, em um corpo terreno. Ele sentia dor. Ele sentia o peso, aquela angústia de levar sobre ele os meus e os seus pecados. Mas eu também entendo que o próprio Deus permitiu para exemplificar. Vai ter luta que você vai passar só. Vão ter lutas que você vai passar sozinho. E Deus, ele não vai deixar de ser Deus porque o dia é mau. Muito pelo contrário, você vai ver a glória dele se manifestando sobre a sua vida. Foi necessário que houvesse a cruz do Calvário. Foi necessário que o dia se tornasse em noite. Foi necessário que o véu do templo fosse rasgado, para que no 3º dia o meu e o seu Senhor viesse ressuscitar, como assim dizia as Escrituras. Foi necessário. Deus poderia ter apartado dele esse cálice? Poderia. Ele poderia ter descido da cruz, ele poderia, mas ele preferiu suportar por amor a mim e a você. Entenda que o ministério de Jesus, ele exemplifica todas as lutas terrenas que nós vamos passar. Jesus, ele foi tentado no deserto e ele responde com a palavra de Deus. E Mariane, ele não tinha autoridade para simplesmente repreender o diabo, não, ele tinha. Mas ele queria dizer para mim e para você que é possível suportar, que com a palavra de Deus nós iremos vencer sim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outro ponto importante que esse texto vai nos apontar. A epígrafe do texto vai dizer: Jesus cura um homem no sábado. A lei do homem dizia que ninguém poderia ser curado ou não podia se fazer nada no sábado. Mas a lei do homem, ela não é a lei de Deus. E a lei de Deus, ela faz aquilo que a lei do homem não pode fazer. A lei de Deus, ela visita áreas,
ela faz moveres, ela faz coisas que eu e você não podemos fazer. Ela chega a lugares que o psicólogo ele não consegue chegar, que o psiquiatra ele não consegue chegar, que o cardiologista ele não consegue chegar, que o espírito de adivinhação nunca vai adivinhar aquilo que só você e Deus sabem que você passou. A caminhada ela vai ser dolorosa, vai, mas Deus ele vai continuar sendo Deus. A Bíblia vai dizer que eram 38 anos de espera, não era 38 semanas, não era 38 minutos, eram 38 anos. E talvez se fosse eu, talvez se fosse você, em 6 meses a gente desistia, ou em até muito menos. Não, eu nunca vou ser curado. Não, a minha família nunca vai ser salva. Eu nunca vou poder dizer o que diz lá em Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas Deus me mandou aqui nessa noite para te dizer que Ele ainda cumpre promessa, que pode passar céus e terras, mas a palavra do Senhor ela permanecerá. É uma palavra viva. Entenda que o nosso Deus, Ele é o único Deus vivo que manda fogo do céu. Ele vai dizer lá em Isaías 43, versículo 2: se passares pelas águas, tu não vais se afogar. Se tu passares pelo fogo, tu não vais se queimar. Sabe o que é isso? É um Deus cuidadoso, é um Deus zeloso. E Mariane, quando eu me posiciono para viver os milagres de Deus na minha vida, você vai entender o que é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas, irmã Mariane, eu entreguei o meu coração ao Senhor. Eu entreguei a minha vida para Jesus. A minha fé ela não está mais firmada em homens, mas está firmada em Deus. Mas mesmo assim Deus fechou a porta. Mas mesmo assim Deus não salvou. Mas mesmo assim Deus não permitiu a cura. A Bíblia vai dizer que havia um amigo de Jesus chamado Lázaro, e que ele havia falecido há 3 dias, e que as suas irmãs muito angustiadas vão dizer: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não haveria morrido. Pode ser 3 dias, pode ser algumas horas, mas o Deus que ressuscita, quando Ele chega, Ele opera. Não deixe o tempo da espera te frustrar. Não deixe o tempo da espera te desanimar, muito pelo contrário. Escolha fazer como Paulo e Silas lá em Atos dos Apóstolos. A Bíblia vai dizer que eles estavam pregando o Evangelho, fazendo a obra missionária do Senhor. E ao chegarem em Roma, eles repreenderam o espírito de adivinha. E a jovem que estava com aquele espírito tinha senhores que lucravam em cima disso. Então os oficiais da cidade prenderam Paulo e Silas, levaram à praça pública. Eles foram açoitados, chicoteados, julgados e condenados por amor a Cristo. Mas a Bíblia também vai nos ensinar que dentro da prisão eles adoravam e oravam ao nome do Senhor Todo-Poderoso. E a Bíblia vai dizer que era por volta da meia-noite, quando o lugar começou a estremecer com a glória de Deus. Eu imagino os presos olhando um para o outro e dizendo: o que é que está acontecendo? Que luz é essa? Que presença diferente é essa? O que foi que chegou aqui? O que é que está acontecendo? E a Bíblia vai dizer que foi um anjo que o Senhor enviou lá naquele lugar. Mas, irmã Mariane, como foi que aquele anjo chegou até aquele lugar? Porque havia 2 corações quebrantados, inclinados para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E mesmo apesar das feridas, mesmo apesar do tempo de espera, o Senhor não os livrou a primeiro momento, mas o Senhor foi lá dentro daquela prisão e os tirou de lá. E a promessa foi se cumprida, o propósito foi se cumprido. E qual era o propósito? Que a vida do carcereiro e a família do carcereiro fossem salvas. E aquela família, a Bíblia vai nos dizer que eles se rendem a Jesus e Paulo os batiza. Então você entende que o tempo de espera ele é necessário para que Deus venha operar. Esses dias eu estava me questionando ao Senhor, quando eu estava saindo do trabalho, eu estava dizendo:
Deus, há cerca de 1 ano e meio atrás, o Senhor usou uma irmã para mim e disse: daqui a 1 ano e 6 meses, Deus vai cumprir tal promessa na tua vida. E eu comecei a questionar ao Senhor: Deus, o tempo ele está passando e eu não estou vendo nada acontecer. Deus, o tempo está passando e eu não estou vendo as coisas se movendo como eu imaginava. Mas os mistérios de Deus não é para a gente entender. É para a gente apenas viver e perseverar. Porque quando o tempo de promessa ele chega, a dupla honra chega junto. E Mariane, você está pregando uma palavra de prosperidade. Isso aqui é Bíblia. O Espírito Santo Consolador, Ele é conosco, Ele é sobre as nossas vidas, nos consolando no dia da amargura. Deus pode até não ter salvado agora, mas continua orando que Ele vai salvar amanhã. Deus pode até não ter curado agora, mas continua perseverando que Ele pode curar amanhã. Mas entenda que Deus precisa de um posicionamento seu. Tem promessa para ser pregador, mas não abre uma Bíblia em casa. Tem promessa para ser levita, mas não busca estudar e aperfeiçoar o dom que Deus te deu. Tem promessa para ser profeta, para ser profetisa, para ter revelação, para ser usado na cura, mas não busca, não renuncia, não clama o nome do Senhor. Deus precisa de um posicionamento seu, igreja. Deus precisa que você se levante, que você se predisponha, que você diga: Senhor, eis-me aqui para viver a tua obra, eis-me aqui para viver a tua vontade. Se a porta estiver fechada, eu vou glorificar, mas no dia que a porta se abrir, eu vou glorificar também. Porque nós não adoramos pelas circunstâncias, pelo que Deus ele pode fazer, mas nós adoramos por quem Ele é, porque grandes coisas tem feito o Senhor em nosso meio. Se você está com saúde, se você está bem, se dentro da sua casa não está faltando nada, é porque Deus ele provê sobre a tua vida todos os dias. E Mariane, mas eu estou frustrada, eu estou até com um sentimento de revolta. Porque você imagina aquele paralítico na beira do tanque. Ele passou 38 anos. A Bíblia não vai especificar de quanto em quanto tempo o anjo vinha e descia naquele tanque. Mas a Bíblia vai dizer que eram de tempos em tempos. Então de tempos em tempos ele via alguém chegar primeiro do que ele. Então de tempos em tempos ele via Deus cumprir na vida do irmão, mas não cumpria na vida dele. Mas durante 38 anos ele não desistiu. Ele continuou no lado do tanque. Se for agora, amém. Se for amanhã, amém também. Eu vou continuar perseverando. Até que um dia, enquanto uns se alegravam, enquanto uns festejavam, havia um lugar onde havia muito choro, dor e amargura. E Jesus, eu acho engraçado quando ele chega nesses lugares, porque tudo parece que é o fim. Mas Ele é o dono da vida. E Ele chega nesse lugar para trazer alegria. E Ele chega nesse lugar para trazer cura, para trazer renovo, para trazer libertação, para trazer cura. Era um cenário favorável? Não era. Por que Jesus não curou mais gente? Porque o propósito era que fosse curado aquele homem. Era o dia da promessa dele. Chegará o dia do cumprimento da tua promessa. Chegará o dia do cumprimento da minha promessa. E nesse dia nós precisamos estarmos posicionados para viver a vontade de Deus. Vou começar a direcionar a mensagem para as mulheres, já que é o mês das mulheres. Mulher, ela é sempre conhecida como o sexo mais frágil, como o vaso mais frágil. Só que as mulheres, normalmente, elas tendem a suportar algumas dores, algumas decepções a mais, algumas frustrações. Eu falo isso por experiência própria e também por acompanhar o testemunho de algumas irmãs próximas a mim. As mulheres, elas intercedem, elas têm o papel de servirem dentro de casa, enquanto muitas vezes o seu coração está sangrando, o seu coração está ferido. Há um tempo de espera que a frustrou, há um tempo de espera que acabou com as suas esperanças. Mas o que eu acho muito bonito nas mulheres, e eu também vejo em alguns homens, é a perseverança de acreditar. É a perseverança de não desistir.
de sempre acreditar que Deus irá prover um dia melhor depois do dia mau. O Senhor Jesus, Ele está nos visitando nessa noite. Eu pude perceber isso quando eu entrei neste templo e me ajoelhei ali. A irmã Nilza estava sendo muito usada por Deus para orar, interceder por nossas vidas. E eu senti ali muito forte a presença de Deus. O Senhor já havia confirmado algumas vezes a mensagem. O Senhor havia confirmado que essa noite era uma noite de cura. E o Senhor Jesus, Ele te visita neste momento com cura da alma. O Espírito me testifica que neste lugar há pessoas com feridas na alma, mas o Espírito Santo de Deus, Ele te visita agora curando aquilo que só você sabe. O Espírito Santo, Ele te visita agora, não somente como uma presença, não somente como lágrimas, mas como um cumprimento de promessa, que o dia da dor ia passar, que o dia da alegria ia chegar, que o dia de cantar já estava marcado no calendário do Senhor. O Espírito Santo, Ele nos visita nesta noite com cumprimento de promessa. Entenda que nem sempre que assim que você se posicionar vai se cumprir. Entenda que nem sempre vai acontecer da forma que você espera. Na caminhada a gente também precisa aprender a lidar com a frustração. Mas a gente também precisa perseverar e acreditar que se nessa vida as coisas parecerem ser mal, há um céu preparado para mim e para você. Eu aprendi a parar de olhar para as circunstâncias, eu aprendi a parar de olhar para o problema e começar a olhar para o céu, igual Estevão fez quando ele estava sendo apedrejado. Eu aprendi a parar de olhar para o que eu poderia fazer, porque sem o Senhor eu não posso nada. Eu aprendi a parar de chorar pelaquilo que eu perdi, porque se eu perder a presença de Deus na minha vida, aí sim eu não vou ter nada. Eu aprendi a parar de chorar pelaquilo que Deus já tirou, porque se Ele tirou era necessário. Haviam figuras muito importantes na minha vida, pessoas que eu questionava a Deus como é que ia ser quando o Senhor recolhesse. Eu imaginava que a dor ia ser muito grande, que eu não ia suportar. Mas em meio àquelas lutas eu continuei perseverando. E o Espírito Santo, Ele proveu a cura da minha alma. Eu pensei que seriam feridas que nunca iam se fechar. Mas o Espírito Santo, mais uma vez, Ele testificou que Ele é Deus na minha vida. E Mariane, por que você está testemunhando isso? Mais uma vez, o Espírito me testifica que há pessoas neste lugar com feridas ministeriais, com feridas na área emocional, com feridas na área profissional, com feridas na área familiar. Há quem diga que se você resolver os problemas da sua infância, se você tratar os problemas da sua infância, você trata grande parte dos traumas que foram tratados na sua vida. Só que nem sempre o psicólogo ele vai fazer aquilo que é necessário, porque tem coisas que o próprio Deus precisa fazer em nós. Tem feridas que o próprio Deus precisa mexer e isso vai doer. E você vai chorar, você vai sofrer, mas entenda e aprenda que Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar fazendo a boa obra dEle. Eu já gostaria de pedir que os irmãos ficassem de pé. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele está fazendo grandes coisas em nosso meio. O Senhor está curando pessoas em nosso meio. O Espírito, Ele me testifica que o Senhor visita uma mulher nesta noite por traumas que ela passou dentro de casa. E o Espírito Santo, Ele está tratando isso no íntimo da tua alma neste momento. O Espírito Santo, Ele está indo de encontro com todas as vezes que você pensou que as suas orações não estavam sendo ouvidas. Deus está dizendo: eu ouvi cada palavra, eu ouvi cada gemido da sua alma. Quando você mesmo não conseguia nem orar, o Espírito Santo, Ele contemplava tudo e todas as coisas. Eu quero que você saia daqui entendendo nesta noite
que o tempo de espera pode ser difícil, mas o dia do cumprimento de promessa ele vai chegar. Pode demorar, mas Deus vai fazer, e vai ser muito melhor do que você esperou. Pode ser que ele não venha como ele chegou até os discípulos andando sobre as águas, mas pode ser que um belo dia você acorde de manhã e aqueles problemas que assolavam a sua alma já não tem mais o mesmo efeito. Pode ser que você acorde um belo dia e aquelas feridas que estavam enraizadas no teu coração, elas foram curadas pelo poder do nome de Jesus. Eu quero que você saia aqui dessa noite entendendo que no dia mau Ele continua sendo Deus. Que não é toda luta que Ele vai levantar um profeta, porque você também é profeta na sua vida. Exerça o dom que Deus te deu. Exerça a autoridade que tem sobre a sua vida, a autoridade do Espírito Santo. Se posicione, mulher. Se posicione, homem. Se posicione em Deus. E às vezes até a posição vai nos frustrar. Esses dias eu precisei me posicionar em relação a algo. E veio uma pessoa que eu gostava muito, uma família da qual eu tinha feito muito por eles, e eu ouvi palavras que foram de encontro com o meu coração, e aquilo me feriu de uma forma que eu nunca esperei, mas foi um posicionamento que eu precisava fazer. E eu entendi que até as feridas que estavam sendo abertas ali faziam parte do propósito de Deus. Ele vai permitir, mas Ele também vai curar. Ele vai permitir que falte, mas Ele também vai prover. Ele vai permitir que esteja paralisado, mas Ele também vai fazer se movimentar de novo. Você pode até ter chegado caído nessa noite, mas eu quero profetizar aqui em nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele te levante outra vez. Que o Espírito Santo te brade no teu coração outra vez. Se você não falava mais em línguas, seja renovado agora. Seja revestido de autoridade agora. Seja cheio do poder de Deus agora. Espírito Santo, vai de encontro, Senhor, com cada coração. Vai de encontro com cada alma. Jesus, Ele está visitando corações neste lugar agora. Jesus está visitando corações neste lugar agora. Jesus está te visitando com cura nessa noite. E Ele também me testifica que tem mulheres nesse lugar que choram pela ausência de um pai terreno, de uma figura paterna, mas o Senhor te assegura: eu sou o teu pai. Eu cuido de você. Eu contemplo as tuas lutas. Eu vi o que você não viu. Eu sei do que você não sabe. Eu te livrei daquilo que você nem imaginava. Sabe por quê? Porque escolhido não é para estar em qualquer lugar. Você não vai se encaixar em qualquer turma, em qualquer roda de amigos. É normal que pessoas venham se afastar. Tô ficando sozinha, tô sendo abandonada. Não, Deus está tratando, Deus está limpando, Deus está fechando setas, Deus está fechando brechas na sua vida, que amanhã ou depois poderiam te afastar da presença de Deus. Pode ser que nessa noite você esteja como aquele homem que viu pessoas sendo curadas, mas que o dia da cura dele não chegava. Mas também receba a esperança no seu coração para perseverar no dia mau. Eu queria chamar a irmã Ruth para louvar nessa noite. E eu queria profetizar sobre a sua vida também. Que não seja você, mas que seja o Espírito Santo de Deus neste altar. E logo após eu queria pedir a oportunidade para estar orando por cura também. E enquanto a irmã louva, eu queria pedir que você abrisse o seu coração. Traga à memória aquilo que tem te trazido angústia. Traga à memória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Traga à memória aquilo que lhe frustrou. Aleluia, Senhor. Traga à memória aquilo que lhe feriu. Eu não sei se foi na infância, na adolescência, na vida adulta. Eu não sei se é uma promessa, se é uma cura ou se até mesmo é um perdão que você precisa liberar. Mas nessa noite você não vai sair daqui como você entrou. Nós seremos renovados pela presença de Deus, porque Ele está neste lugar. E a glória dele já começou a se manifestar em nosso meio. E Deus tem mais para derramar nessa noite. Abra o seu coração. Pode louvar, irmão Ruth.